Fala galera, tudo beleza? Satisfação em estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, né? Hoje estamos aí para falar de adição e subtração de radicais. Então, galera, é o seguinte: eu coloquei para você o seguinte: para que possamos realizar operações com radicais na adição e na subtração, é necessário que o radical seja o mesmo. Sendo assim, torna-se fundamental conhecer a estrutura e a nomenclatura das partes de uma raiz. Então você vai observar o seguinte aí. Eu tenho aqui uma raiz, eu tenho um A no índice, dentro eu tenho um B elevado a C que é igual a D. Então vamos analisar o seguinte. Cada partezinha dessa aqui tem um nome. Vejamos. A letra A, isso é chamado de índice. Ok, beleza? Aqui é o índice, ó. O índice. Quem fica dentro da raiz é chamado de radicando. No caso aqui é a letra B. A letra C é o expoente, certo? E o resultado, que é a letra D, é a raiz, certo? Então, vocês precisam ficar ligados nesses aspectos aí. Nós temos índice, radicando, o cara que fica dentro, expoente e o resultado é a raiz, certinho? Beleza. Aí nós temos o seguinte, radicais semelhantes. São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, por exemplo, aqui eu tenho 7 raiz cúbica de 2. O índice é quanto? 3, não é isso? O radicando é quanto? 2. Então, esse radical vai ser semelhante a quem? A 5 raiz cúbica de 2. Por quê? Porque o índice também aqui vai ser quanto? 3. E o radicando também é quanto? 2. Então, radicais semelhantes, como eu já falei para vocês, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, ele é intitulado de radical semelhante. Aí nós temos o seguinte, alguns casos aí que vai envolver a adição e a subtração de radicais. Primeiro caso, observe, radicais têm raízes exatas. Aí é fácil. O que acontece quando as raízes são exatas? Extrai-se as raízes, efetua-se a operação desejada. Então, muito fácil aqui. Por exemplo, eu tenho raiz de 9 somada com raiz de 4. Então, teoricamente, o que foi que eu fiz aqui? Raiz de 9 mais raiz de 4. Que, consequentemente, a raiz quadrada de 9 é quanto? 3, não é isso? Mais a raiz quadrada de 4 é quanto? 2, não é isso? Beleza. Finalmente eu faço o seguinte. 3 e 2 acaba dando 5. Beleza. Então aí, quando você tiver para resolver a questão de de radicais que são exatos, então é facílimo. Você extrai a raiz quadrada, ou a raiz cúbica, ou a raiz quarta, o que seja, e aí você resolve tranquilamente. Certinho? Beleza. Eu vou só colocar mais um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tivesse aqui, vejamos, raiz de 64, o 6 ficou hiper feio. Vamos por menos raiz. Deixa eu ver aqui um outro número. Vou botar assim, raiz quinta de 32. Certinho? Você disse, professor, agora pegou, como é que faz? Não, beleza, ó. A raiz quadrada de 64, todo mundo sabe que é quanto? 8, né? Menos, certo? Menos, deixa eu tirar esse zoom aqui. Deixa eu ver se ele sai aqui. O zoom, zoom. Vamos sair. Só um minutinho aqui. Ok, acho que saiu. Ok. A raiz quadrada de 8. Então vai ser menos. Aí nós temos o seguinte. Raiz quinta de 32. Então vejamos o seguinte. O que é a raiz quinta de 32? Ah, não sei, professor. Eu vou pensar em um número que multiplicado por ele, quantas vezes? 5 vezes. Então, se você pensar aqui, você vai ter 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2 vezes 2. Então, você vai concluir o seguinte: 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certo? Então, no caso aí, a raiz quinta de 32 é quanto? 2. Pronto. Finalmente, você teria o seguinte: 8 que tira 2 acaba dando 6. Então, no caso aí, como eu falei, isso é com relação ao primeiro caso. Radicais têm raízes exatas. Ok. Agora, o segundo caso. O segundo caso é o seguinte: quando você se deparar com radicais que forem semelhantes, fazemos como na redução de termos semelhantes de uma soma algébrica. Olha, por exemplo, aqui, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 somada com 2 raiz cúbica de 2. Olha, eles são semelhantes aqui. Por que eles são semelhantes, esses dois radicais? Porque os índices são iguais e os radicandos também são semelhantes. Então, coisa fácil. O que é que você faz aqui? Primeiro você vai trabalhar com o termo que está fora da raiz. Quando não vem ninguém aqui, esse cara aqui é quanto? É 1. Então você faria assim. Até botei entre parênteses aqui. 1 daqui com 2 são 3. Então, 2 com 1 dá 3. Aí você conserva a raiz cúbica e, consequentemente, o número que está dentro, que é o radicando. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 2. Você, no caso, quando tiver os radicais semelhantes, certo? No caso aqui, quando os radicais forem semelhantes, você faz o seguinte: você conserva, no caso aqui, raiz cúbica de 2 e trabalha com os caras que estão fora, com os termos que estão fora. A mesma coisa aqui no outro exemplo. Você vai perceber que você tem 2 raiz quadrada de 5 menos 8 raiz quadrada de 5. Então, radicais semelhantes, ó. Raiz de 5 e raiz de 5. Trabalha só com o elemento que está fora. Mais 2 menos 8. Eu tenho 2. Tiro 8, vou ficar com devendo 6. Vai ficar com menos 6. Então, o resultado vai ser menos 6 raiz de 5. Certinho? Então, esse segundo caso aqui é muito fácil. Vamos para o próximo. Agora, o terceiro caso é o seguinte: radicais semelhantes após simplificação. Eles vão ficar semelhantes depois da simplificação. Então, depois de obter radicais semelhantes, procedemos como no primeiro caso. Aí você diz: professor, poxa, e agora como é que eu faço? Vejamos aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver aqui esse primeiro exemplo aqui. Eu vou reescrever ele aqui. Eu vou botar 8, certo? Mais raiz 9, melhor dizendo, raiz de 2, certo? Beleza. Aí você vai ver o seguinte: você vai perceber que eles não são semelhantes, porque aqui eu tenho raiz de 8 e aqui eu tenho raiz de 2. Às vezes, professor, e agora para ficar semelhante eu vou ter que fazer o quê? Aí eu vou ter que pegar o 8 aqui e vou ter que fazer a decomposição em fatores primos. Certinho? Ó, 8 que divide por 2 fica quanto? 4. 4 que divide por 2 fica quanto? Fica 2. 2 que divide por 2 dá 1. Então, no caso aqui, eu vou ter o 2 quantas vezes? Eu vou ter o 2 3 vezes. Mas eu vou ensinar para vocês um macetezinho já para vocês resolver de uma forma mais rápida. Como aqui eu tenho raiz quadrada, quando não vem nenhum índice aqui é 2 raiz quadrada, quando for raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, quando a gente fizer essa decomposição, a gente vai separar por pares. Então, olha, eu fiz aqui, surgiu aqui um par de 2, mas aqui não deu para fazer outro par. Então, temos aqui um par de 2 e sobrou o número 2. Então, o macete é o seguinte: o que formar par sai de dentro da raiz. Certinho? Então, eu já vou direto. Então, esse 2 aqui, ele vai cair fora, ó. Certo? Por que ele vai cair fora? Porque ele formou um parzinho aqui, ó. 2 duas vezes. E quem não forma par, fica dentro da raiz. Quem foi que não formou o par? Esse 2 aqui, ó.
certo? Então ele vai ficar aqui dentro, certo? Beleza? Então é um macetezinho para você ir bem mais rápido. Vocês estão percebendo que aqui eu coloquei aqui, o exemplo foi colocado assim, 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo? Seria 2 3 vezes. Aí, alguns autores, inclusive como eu coloquei para vocês, ele faz assim. Ele pega, coloca 2 duas vezes e 2 uma vez só. Depois divide esse 2 por 2 daqui. E quando divide, o número que está dentro sai. Mas para evitar isso aí, que fica um pouco mais complexo, é melhor você já fazer direto. Decompôs o 8, fez a decomposição do 8, beleza. O que forma par fica fora da raiz. O que não forma fica dentro. Só isso. Então, mais. Aí você coloca 9. Eita, quase que o 9 não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o 9. Consigo. Beleza? 9 raiz de 2. Ok, massa. Pronto. Agora eu tenho o seguinte. Eu tenho radicais semelhantes. Raiz de 2 e raiz de 2. Faz o quê? Trabalha com os caras que estão lá fora. 2 com 9 acaba dando quanto? 11. Certinho? Então, 11 conserva a raiz de 2. Então, veja só, mesmo resultado daqui. Então, se você analisar, qual foi a forma mais fácil? É essa que eu fiz ou essa aqui do exemplo que já foi colocado aí? É muito... Tá claro que vai ser essa aqui. Aqui eu fiz. Certinho? Beleza. Vamos agora... Eu vou agora resolver para vocês outro exemplo. Que tem assim. Raiz de 50. Eu não sei se o espaço vai dar aqui. Eu acho que sim. Raiz de 50 mais... deixa eu ver aqui. Tá difícil fazer esse mais. Consegui. 6 raiz de 2. Certo? 6 raiz de 2. Ok. Menos raiz quadrada de 98. Pronto. Ok. Primeira coisa que eu tenho que fazer será o que? Eu tenho aqui raiz de 50, eu tenho 6 raiz de 2, eu tenho menos raiz de 98. Então, os radicais não são semelhantes, diferentes. Então, eu vou ter que decompor o 50 e o 98. O 2 já está, no caso, simplificado. Então, deixa eu ver se eu acho um espaçozinho para fazer isso aqui. Vou decompor o 50 aqui. Fazer a decomposição de 50. Vamos ver quanto que dá. 50 eu começo a dividir por 2. Acaba dando 25, não é isso? Beleza. Mas 25 é um número ímpar, não vai dividir por 2. E também, se ele terminou em 5, ele só pode dividir por 5. Então, 25 por 5 acaba dando 5. E o 5 só vai dividir pelo próprio 5. 5 dividido por 5 aqui dá 1. Então, depois que eu fiz a decomposição de 50, eu percebi o seguinte, que quem formou o par aqui? O 5. Então, se ele formou um par, ele cai fora da raiz, ó. Ele é expulso, ele fica lá fora. Quem fica dentro da raiz é quem não formou o par, está solitário aqui sozinho. Quem foi? O 2. Certinho? Beleza. Então, mais 6 raiz de 2. Beleza? Menos. E agora o 98. Vou fazer o 98 aqui. 98, vou fazer a decomposição. Então, faço um traço. 98 por 2 dá quanto? 40 e quanto? 98 por 2 vai dar 49. Não é isso? 49. 49 é um número ímpar. Ele não vai dividir por 2. Ele não vai dividir por 3. Ele vai dividir por 7. Certo? Então, 49 por 7 dá quanto? 7. 7 divide por 7. Aqui dá 1. Certo? Com 1 aqui no final. Sim. Então, no tocante ao 98, a raiz de 98, eu percebi que quem formou par foi quem?
O 7. Então, o 7 vai ficar fora da raiz. Certinho? E quem não formou par vai ficar dentro. Que foi quem? O 2. Pronto. Beleza, nono ano? Como é que vocês estão aí? Estão prestando atenção direitinho? Todo mundo aí? Beleza. Então, o que vocês estão percebendo aqui é o seguinte. Os radicais agora eles são semelhantes. Raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. O que é que acontece, professor? Trabalha com os caras que estão lá fora. Então, eu tenho mais 5 raiz de 2, mais 6 raiz de 2, menos 7 raiz de 2. Sinais iguais a gente vai juntar. 5 e 6 dá 11. Então, vai ficar 11, certinho? Raiz de 2. O 11 ficou ridículo aqui. 11 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2. Beleza? Ok. Pronto. 11 que tira 7 fica quanto? 4, né? Então, fica 4 raiz de 2. Então, o mesmo resultado aqui. Se você perceber da forma que eu coloquei primeiro exemplo, é bem mais complexo. Certinho? Então, espero que vocês tenham compreendido isso aí. Beleza. Vamos para o próximo. Então, aí veja o seguinte. Se porventura eu colocasse assim para vocês, eu vou fazer aqui tipo um retângulo. Um retângulozinho aqui para vocês. Beleza, muito feinho. Ok. E nesse retângulo aqui eu tivesse a base aqui dele fosse raiz de 45. Certinho? Ok. E a altura, raiz de 20. Ok. E aí eu pedisse para vocês fazer o seguinte. Determine o perímetro desse retângulo. Primeiramente, você vai lembrar o que é perímetro, professor. Ah, perímetro é soma dos lados. Vocês já aprenderam isso, não é verdade? Então, perímetro. Então, quanto é que dá a soma dos lados? Ah, professor, isso aqui é fácil. Eu poderia botar assim. P de perímetro é igual. O cara daqui de baixo, que é a base, é quanto? Raiz de 45. Certo? Raiz de 45. Mais... Se aqui embaixo é 45, a parte que representa acima também vai ser raiz de 45. Certo? Raiz de 45. Ok. Mais... A altura do lado de cá é raiz de 20. Aí eu vou colocar raiz de 20. Certo? Mais... E o outro lado também vai ser raiz de 20. Pronto. Aí você vai dizer, professor, não tem como resolver porque na realidade aqui você percebe 45 e 45 são semelhantes, 20 e 20 são semelhantes, mas 45 e 20 são diferentes, não são radicais semelhantes. Sim, concordo. Então, o que é que eu vou fazer mesmo? Eu vou ter que fazer a decomposição de 45, vou botar aqui nesse ladinho aqui. Depois eu faço de 20. Aí você vai dizer 45 dividido por 2 não divide. Não divide porque ele é ímpar. Mas se eu dividir por 3, vai dar quanto? 15, né? Vai dar 15. Certinho? Se eu dividir 15 por 3, vai dar 5. E se eu dividir 5 por 5, acaba dando 1. Então, no caso aqui, onde tem, deixa eu colocar novamente aqui, P de perímetro é igual a... Aí, onde tem 45, o que você percebe é o seguinte, na decomposição, quem formou o par? O 3. Então, o 3 cai fora da raiz, fica fora. Quem não formou o par, que está solitário, é quanto? O 5, vai ficar dentro. Aqui vai ficar o 5. Certo? Beleza. Mais... Aí eu só vou repetir, porque é o mesmo. Raiz de 45, o resultado é 3 raiz de 5. Certo? Mas aí tem o seguinte agora, tem 20. Vou botar o 20 aqui, acho que aqui dá para fazer 20.
decomposição de 20. Então, 20 por 2 dá 10. Certo? Deixa eu consertar esse 10 aqui, tá ridículo. 10 por 2 dá 5. E 5 por 5 vai dar 1 aqui. Certo? Então, na decomposição do 20, quem formou par? O 5. Então, ele cai fora da raiz. Aqui vai ficar 2. E quem não formou par é quanto? O 5. Vai ficar dentro. 5. Ok? Beleza. Mais, aí eu vou só repetir. Então, vai ficar 2, certo? Raiz de 5. Pronto. Então, perímetro é igual a... Então, aconteceu o que aqui na realidade? Os radicais agora são semelhantes? Sim. 3 raiz de 5, 3 raiz de 5, 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Todos 5, 5, 5, raiz de 5, raiz de 5. Pronto, o que é que faz? Conserva a raiz de 5 e trabalha com o termo que está fora do parêntese. Certinho? Então, no caso aí, você vai ter o que aqui na realidade? Se tem 3, certo? Mais 3 dá 6. Com 2 dá 8. Com mais 2 dá 10. Então, aqui dá 10 raiz de 5. Resposta. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Um abração a todos. Até a próxima aula.